atrás, a TV iraniana e todos os órgãos de imprensa iraniana comunicaram que a qualquer momento vão atacar Tel Aviv. E o Irã não é de falar e não fazer, né? Todas as vezes que o Irã fala vamos atacar, eles atacam. E eles falaram que é um ataque de grandes proporções e que os mísseis já estão sendo organizados. Então, assim, a gente estava esperando isso para daqui a alguns dias, esse ataque. Inclusive, a própria Organização de Israel, né, falando com os aliados e tudo, hoje, inclusive, teve Reino Unido ali, tendo uma conversa mais séria com Israel. Toda essa estrutura era para daqui a alguns dias. E aí a mídia iraniana já veio com essa história para daqui a algumas horas. Então, como o precedente é sempre vamos atacar e atacam, então a gente tem que ficar de olho para ver se pode acontecer nas próximas horas um ataque em massa e a região que vai ser atacada. E como teve aquele presidente do drone que conseguiu entrar no espaço aéreo, né, de Tel Aviv, sem que ninguém conseguiu pegar esse drone, a gente não tem noção do nível de tecnologia que vai ser utilizada para esse ataque. Então, Bia, só situa a nossa audiência por que desse ataque. Está sendo uma retaliação a um assassinato, né? O assassinato de um dos líderes do Hamas em solo iraniano, não é isso? Um dos braços políticos mais importantes do Hamas, e é sempre bom separar, né, o braço político do braço militar do Hamas, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que agia praticamente como um diplomata do Hamas, ele residia no Catar, inclusive, e esse assassinato aconteceu um dia depois da posse do novo presidente do Irã. Ele estava no Irã para a posse do novo presidente, que é um presidente até reformista, né, com a perspectiva mais progressista dentro da perspectiva iraniana, e ele estava lá para essa posse, ele foi assassinado no território iraniano. Então, assim, a gente tem visto Israel sempre, né, fazendo essa invasão a territorialidades alheias, né, com o argumento de que está caçando terroristas. E dessa vez o Irã não admitiu esse argumento. Houve uma reunião da ONU ontem, se não me engano, nessa reunião da ONU, que foi a pedido da Rússia e da China, né, a pedido do Irã, mas quem fez a motivação da reunião foi a Rússia e a China. O Irã comunicou que iria utilizar o artigo 51, que é o direito, né, de autodefesa, porque teve sua territorialidade invadida, e aí é um ataque que está dentro das normas internacionais. E vai ter esse ataque, a gente vai ter que ver a proporção desse ataque. E é importante lembrar que um dia antes desse ataque ao Irã, teve um ataque a Beirute, né? E o Líbano se irritou muito porque até então o acordo por baixo dos panos era que não se pegaria Beirute nos ataques. E aí, ao atacar Beirute, o Líbano entendeu que há um descontrole de Israel. Descontrole não, né? Que há uma motivação de Israel para a ampliação da guerra. Motivação essa pós-volta, né, do Netanyahu, daquela visita aos Estados Unidos, onde ele sentou para conversar tanto com Biden como também com Trump, e ficou claro que ele teve uma carta branca para atacar, para começar uma guerra de grandes proporções. E eles tinham atacado na véspera, ou nos mesmos dias, lá nas colinas de Golã, né, que é aquela região disputada com a Síria, que é da Síria, na verdade, ocupada por Israel. E que as crianças em si tem uma questão de etnia ali, né? Que a gente sabe que há um preconceito muito grande contra a população local daquela região. Bia, o que parece é que Israel está querendo forçar uma ampliação do conflito a todo custo, né? Eu vi hoje uma postagem do Israel Katz, o ministro de Relações Exteriores de Israel, contra o Erdogan, contra o presidente da Turquia, muito agressiva. Parece que ele quer guerra contra a Turquia também. Né? Ele xinga todo mundo. Eu nunca vi um ministro de Relações Exteriores, que é um cargo também diplomático, né, Ana? É o diplomata-chefe do país. No caso de Israel, ele não age como um diplomata, ele age como um louco, né? Ele xinga todo mundo, vê que ele ficou durante semanas xingando o Lula. Agora xinga o Erdogan. Ninguém presta para ele. É a consequência da composição do último governo Netanyahu. Quando você abre as portas para esse tipo de extremista que é desqualificado, é isso que acontece. Porque assim, ele não é um dos maiores problemas. Os diplomatas da ONU de Israel não são diplomatas de carreira. São políticos de extrema-direita de Israel que foram colocados ali na ONU. Então é justamente por isso que a gente vê cenas de total falta de protocolo, total falta de noção,
falas muito pesadas. Ano passado, inclusive, a China, quando estava como presidente do Conselho de Segurança, chamou a atenção do diplomata israelense, eu falei Irã, mas era israelense, desculpa, de cabeça, tá? O diplomata israelense, porque ele teve um comportamento inadequado, falando de mulheres da ONU, fez uma fala pejorativa às mulheres da ONU. Eles não têm um comportamento diplomático, eles não têm um comportamento relacionado ao Ministério das Relações Exteriores. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, ele tem se demonstrado muito irritado pelas falas constantes agressivas, até porque a Turquia tem uma relação comercial com Israel. Então, assim, não havia necessidade desse nível de agressividade. Mas esse nível de agressividade, ela é intencional para sustentar a base mais extremista de Israel, que mantém, de uma certa forma, o Netanyahu e seu grupo político no poder. Né? E eles são a base. E essa base mais extremista, inclusive, é a base ali que está ligada aos assentamentos ilegais, que está ligada àqueles colonatos. Então, assim, é uma galera muito barra pesada de Israel, mas é que sustenta esse governo Netanyahu. Então, essas falas, elas têm uma função de fomentar o ódio o tempo inteiro. Tipo, os inimigos são os outros, né? Eles estão sendo perseguidos por todos os outros. E aí, hoje, inclusive, fez uma fala super pejorativa no judô, contra uma judoca turca. E aí foi irônico, porque uma hora depois, a judoca israelense perdeu para a judoca brasileira. E aí ele ficou calado, porque queria fazer que fala. Ele estava prontinho para fazer uma fala depreciativa e não conseguiu. Ah, eu perdi essa também. O que ele falou? Não, ele deu a entender que a Turquia foi humilhada e que teria que ouvir o hino de Israel, uma coisa assim. E uma hora depois, a judoca israelense perdeu, e era uma judoca ex-soldada, né? Não é uma pessoa que estava fora do processo. Nossa, né? Então foi. Essa vitória foi mais. Essa vitória da Bia foi mais saborosa ainda. Nossa. Exatamente saborosa. Foi muito. Muito mesmo.